Magia Interior, de Robert Johnson. Como dominar o lado sombrio da psique. Parte 6, sombra, o ouro dentro da sombra. Escrevi que a sombra é a parte escura e inaceitável da pessoa. Mas observei também que é possível projetar a partir da sombra o melhor de si sobre outra pessoa ou situação. A nossa capacidade de adorar heróis é sombra pura. Nesse caso, as nossas melhores qualidades são rejeitadas e colocadas no outro. É difícil de entender, mas nós nos recusamos frequentemente a usar os nossos traços nobres. Em vez disso, encontramos um substituto de sombra para eles. Um menino de 14 anos de idade admira como herói um de 16 anos e lhe pede que carregue aquilo que um de 14 ainda não é capaz de fazer. Em poucos meses, ele assimila essa capacidade e vive o que havia relegado à sombra pouco antes. Provavelmente, um rapaz de 18 anos passa então a ser o seu herói, a quem ele logo alcança também. O desenvolvimento geralmente usa esses meios para introduzir o estágio seguinte do seu progresso. O herói de hoje é o caráter de amanhã. No início da minha análise, tive um sonho espantoso no qual eu comia Albert Schweitzer, um dos meus heróis na época. Reduzindo o exagero, o sonho dizia que devo aceitar uma qualidade de Schweitzer que eu possuía e parar de projetá-la num herói externo. É claro que é uma questão de escala, mas o sonho estava correto em dizer que eu tinha de me tornar um Albert Schweitzer. Todos os heróis precisam ser interiorizados. É claro que a minha parte infantil resistia a esse desenvolvimento com todas as suas forças. Na ocasião, eu me perguntava: como é possível dar a tantos aspectos da personalidade humana? Schweitzer tinha doutorados em música, medicina e filosofia e era um grande humanista, claramente um homem da Renascença. No entanto, eu não podia deixar que ele carregasse o meu próprio potencial. Era minha tarefa de seguir os meus próprios interesses, música, psicologia e cura, e combiná-los da melhor maneira que as minhas habilidades permitissem. Ficamos muito confusos ao examinar a capacidade que temos de projetar as nossas melhores qualidades. É como se temêssemos que o céu viesse cedo demais. Do ponto de vista do nosso ego, o aparecimento de um traço sublime poderia perturbar toda a estrutura da nossa personalidade. T.S. Eliot escreveu isso de uma maneira muito enfática na sua peça Murder in the Cathedral. Perdoa-nos, ó Senhor, reconhecemos que somos do tipo de homem comum, do tipo de homem e mulher que fecha a porta e fica sentado de frente à lareira, que teme as bênçãos de Deus, a solidão da noite de Deus, a entrega exigida, a privação infligida, que temem menos a injustiça dos homens do que a justiça de Deus, que temem menos a mão batendo na janela, o fogo na palha, o punho na taverna, o empurrão para dentro do canal, do que tememos o amor a Deus. Meu bom amigo Jack Sanford, analista junguiano e sacerdote episcopal em São Diego, estava dando uma de suas palestras primorosamente construídas. E no seu costumeiro estilo cuidadoso, ele fez esse comentário espantoso. Vocês precisam entender que Deus ama a sua sombra muito mais que o seu ego. Eu esperava que caísse um relâmpago do céu, ao menos que houvesse grandes objeções da audiência. Nenhuma palavra de ninguém. Mas numa conversa posterior que tive com ele,
Esse comentário foi trabalhado da seguinte forma: o ego está empenhado, em primeiro lugar, em sua própria defesa e no desenrolar das suas próprias ambições. Tudo aquilo que interfere deve ser reprimido. Os elementos reprimidos tornam-se a sombra. Frequentemente são qualidades basicamente positivas. Existem, na minha opinião, duas sombras. Uma, o do lado escuro do ego, que é cuidadosamente escondido de si mesmo e que o ego não reconhece, a não ser que seja forçado pelas dificuldades da vida. E dois, aquilo que foi reprimido em nós para que não interferisse no nosso egocentrismo. E por mais demoníaco que pareça, está basicamente ligado ao eu, com E maiúsculo, superior. No momento crítico, Deus, eu, com E maiúsculo, superior, favorece a sombra em detrimento do ego, pois a sombra, com toda a sua periculosidade, está mais próxima do centro e é mais genuína. Vivemos numa época em que mal está preparada para ouvir essa reavaliação dos lados claro e escuro da natureza humana. Mas precisamos ouvir se quisermos evitar o conflito que provavelmente destruiria a civilização toda. Não podemos mais nos permitir descontar em outra pessoa o nosso próprio lado não vivido. Jung nos preveniu que não seria muito difícil tirar os esqueletos do armário de um paciente fazendo análise, mas que seria extremamente difícil tirar o ouro da sombra. As pessoas ficam tão amedrontadas com a sua capacidade de nobreza quanto com o seu lado escuro. Se você encontra o ouro em alguém, essa pessoa resistirá a ele até a última gota das suas forças. É por isso que nos entregamos com tanta frequência à adoração de heróis. É muito mais fácil eu admirar de longe um Dr. Schweitzer do que ser a minha própria versão menor daquelas qualidades. Possuo quase que um sexto sentido para detectar o ouro em outra pessoa e me rejubilo quando faço os outros perceberem o seu alto valor. Na maioria das vezes, eles resistem a esse processo com toda a sua energia. Ou então, atribuem a mim esse valor ao invés de reconhecê-lo em si mesmos. Essa fuga tem o mesmo efeito de rejeitar a qualidade. A beleza ou o valor está nos olhos de quem vê. Há tanta energia encaixotada na sombra. Quando já exploramos o ego e gastamos as capacidades conhecidas, a sombra que não usamos pode nos dar um maravilhoso impulso novo para a vida. Duas coisas saem errado quando projetamos a nossa sombra. Primeiro, prejudicamos outra pessoa ao descarregar nela as nossas trevas ou luz, pois o peso da carga é igual quando obrigamos alguém a bancar o herói por nós. Em segundo lugar, nós nos esterilizamos ao descartarmos a nossa sombra. Então perdemos a chance de mudar e perdemos o ponto focal, a dimensão estática da nossa vida. Estática com um X de êxtase. Uma sábia mulher me mostrou uma vez como obter mais energias quando me queixei que ficava exausto antes de dar uma palestra. Ela me orientou que fosse a uma sala particular antes da palestra, pegasse uma toalha, umedecesse para que ficasse muito pesada e depois jogasse no chão a toalha enrolada como se fosse uma bola, com toda a força, e gritasse. Eu me senti muito tolo fazendo isso, pois não é o meu estilo. Mas quando caminhei para a plataforma da palestra, depois desse exercício, havia fogo nos meus olhos. Eu tinha energia, resistência, voz. Fiz uma palestra educada e bem estruturada. A sombra me apoiou, mas não me venceu. Uma grande quantidade de energia flui quando você consegue tocar sua sombra, enquadrada numa forma, e fazer algo fora do seu padrão habitual. Há um fato curioso baseado nessa dinâmica.
Os papagaios aprendem com maior facilidade os xingamentos do que as frases corriqueiras, pois pronunciamos os primeiros com muito mais vigor. O papagaio não sabe o significado dessas palavras, mas ouve a energia investida nelas, né? Até os animais aprendem a força que escondemos na sombra.